Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa aula número 3. Estamos falando de gêneros textuais e discursivos e a nossa temática do dia é a organização micro e macroestrutural do texto. Vamos iniciar? Pessoal, hoje vamos falar um assunto de grande importância quando nós estamos falando do processo de leitura. Aliás, não só de leitura, mas também como processo de escrita. Como nós já conversamos em outras aulas, em outras oportunidades, dentro da sala de aula, desde o sexto ano, quando nós entramos para trabalhar a língua portuguesa, até mesmo no ensino médio, ou até no ensino superior, nós encontramos alunos que muitas vezes têm dificuldade na leitura, de construir sentidos a partir de um parágrafo que lê. Ou então, tem a dificuldade de construir um sentido a partir do que escreve. Por exemplo, o professor passa uma proposta determinada para esse aluno, e esse aluno começa a desenvolver o texto. No entanto, a sua escrita é muito complexa. Dentro de um mesmo parágrafo, às vezes um parágrafo com 3 períodos, ou até mesmo um parágrafo simples, a construção desse aluno não tem sentido. A relação dos diferentes períodos que ele escreve dentro do parágrafo não existe. Ou então está uma relação muito prejudicada. Muitas vezes nós temos que parar o nosso processo, sentar com esse aluno e pedir para que ele faça uma leitura em voz alta e o professor comece um processo de questionamentos para que esse aluno tente, né, busque ali construir sentido em um texto que ele mesmo escreveu ou um texto que é um texto outro que o professor trouxe para a sala de aula. Então, essas situações são bastante recorrentes em sala de aula. E a cada dia nós estamos passíveis a textos cada vez menores. Hoje, os alunos estão lendo em menor quantidade, ou então lendo em maior quantidade, no entanto, como nós podemos pensar, são textos com menos elaboração, são textos, assim, digamos menos elaborados, ou textos com um teor de dificuldade menor, textos mais pequenos, textos mais rápidos. Isso é uma consequência até mesmo do mundo digital. Nossos alunos se deparam com textos diariamente, ao abrir as redes sociais, ao abrir um jogo, um aplicativo, esse aluno está ali frente a textos o tempo todo. Mas esses textos muitas vezes não ofertam uma complexidade para que o cérebro, né, o processo de leitura, ele se desenvolva e vá acontecendo aquela sistematização, né? Eu leio um texto difícil, consigo desenvolver aquela leitura daquele nível e parto por uma leitura mais difícil. Tem acomodação. Eu parto por uma leitura mais difícil, tem acomodação. Parece que nossos alunos não estão expostos a esse processo. Então, cada vez textos menores. No entanto, quando nós somos para a esfera escolar, esse aluno é submetido a textos um pouco mais complexos. Aí o aluno, ora, professora, eu não quero ler, professora, estou cansado, professora, enfim, ele começa a expressar que não quer ser exposto àquela atividade de leitura. No entanto, quando esse aluno vai para o ensino superior, ou vai até mesmo para a faculdade, ou vai, assim, para as funções mais complexas da vida, como o mercado de trabalho, ele se depara com estruturas textuais mais complexas. E aí, ele não consegue construir um texto, ele não consegue construir sentidos a partir da leitura dele. Se nós observarmos a própria avaliação do ensino médio, o Enem cobra a leitura de textos simples e complexos, né? Estruturas simples e estruturas complexas. Uma análise do macro, da estrutura macro
e da estrutura micro desse texto. E como os nossos alunos estão se saindo? Então, a aula de hoje é bem interessante porque nós vamos poder refletir sobre esses aspectos do texto. E isso possibilitará que eu, enquanto professora de português, ajude o meu aluno frente às suas dificuldades, frente às dificuldades que ele vai encontrar dentro de sala de aula no processo de escrita, mediado por todos esses recursos digitais, que ora oferecem textos de fácil leitura, de fácil interpretação, ora submete esses sujeitos a textos bastante complexos. Então, nós temos que deixar nossos alunos, nós temos que desenvolver nos nossos alunos competências leitoras para inúmeros gêneros textuais, para inúmeras tipologias textuais. Segundo Kist e Van Dijk, o texto é um conjunto de proposições, algumas explicitamente expressas e outras subentendidas. Dessa forma, a leitura é uma atividade complexa, que envolve tanto a decodificação de sinais, quanto a percepção de que está além do sentido literal. Então, aqui nós já temos um grande conflito, uma grande dificuldade que nós encontramos. Veja bem, eu vou delimitando aqui, ora eu trouxe alguns aspectos do texto, nós vamos discutindo alguns aspectos dos textos, e nós vamos criando paralelos aí com a nossa sala de aula, tudo bem? Deixa eu pegar aqui, marca-texto que vai nos ajudando a enxergar algumas coisas. A leitura é uma atividade complexa que envolve tanto a decodificação. Para nós que já perpassamos em algumas aulas, né, com os processos de leitura, nós bem sabemos que a leitura também perpassa esse processo de decodificar o código, ou seja, juntar lá a palavra casa. Vamos pegar aí a palavra casa, tudo bem? C com A, K, S com A, ZA. Vou até escrever aqui para vocês terem em mente isso que eu estou falando, bem? Vou pegar aqui, ó, a palavra casa. Correto? Perfeito. Então, meu aluno do ensino médio, meu aluno do ensino fundamental, 2, ele vai juntar C com A, A, S com A, ZA. Esse processo, pessoal, todos nós realizamos no momento da leitura. Por exemplo, vocês estão aí estudando as apostilas, o material teórico, e vocês estão fazendo esse processo de decodificação. Tudo bem? Tá. Depois desse processo de decodificação, existem outros processos que estão atrelados a uma leitura. Tudo bem? Acontece que, em alguns momentos, esse processo ele não finaliza, né? Ele não continua, ele não se concretiza inteiramente. Aí que está o grande problema, na construção de sentidos. Por exemplo, eu li ali que aqui está escrito a palavra casa. Tudo bem, decodifiquei, li o código, li a letra, eu li a palavra, eu li a sílaba. Mas casa, tá? Eu preciso criar sentidos, eu preciso entender valores semânticos, tudo bem? Eu preciso, por exemplo, entender que sentido que tem a palavra casa dentro do meio onde eu vivo, dentro da sociedade onde eu vivo. Sentido que tem isso, né? E começar a ter realizar inferências a respeito do sentido, da semântica dessa palavra casa. Alguns alunos, algumas pessoas, né, alguns leitores têm essa dificuldade de construir sentido a partir do processo de decodificação. Então, uma atividade de leitura, ela se dá desde o processo de decodificação, tudo bem? Até mesmo a percepção do que está além do sentido literal, né? Além da letra, além da carga objetiva, né? Além da letra, além do desenho, vamos supor assim, da imagem, né? A relação com a imagem,
de uma casa, eu desenhei aqui, gente, uma forma, por favor, não achem que eu sou uma má desenhista mesmo, mas tudo bem. Que é uma casa, tudo bem? Relacionei aqui a palavra casa com o seu símbolo, tá? O seu significado aqui. Mas eu preciso, para o processo de leitura, eu preciso ir além desse sentido objetivo, desse sentido literal da palavra casa. Eu preciso criar sentidos outros. Para ser um leitor competente, é preciso estar apto a aplicar diferentes estratégias de leitura de textos. Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas para potencializar a leitura de acordo com a sua finalidade. Então, nessa aula, né, estudaremos o que nós chamamos de estrutura macro e estrutura micro do meu texto. Tem aluno que não consegue atingir, que não consegue ter a percepção dessa estrutura que eu chamo de macro. Então, ele não consegue ter uma leitura completa desse texto. É como se ele realmente parasse ali no meio do processo. E isso, pessoal, nós também podemos pensar como algo que vai estar influenciando no meu processo de escrita também, porque a leitura e a escrita estão interligados. Se esse aluno tem dificuldade de leitura, gente, vocês podem ter a certeza que esse menino, essa menina, essa criança vai ter muita dificuldade no seu processo de escrita. Então, não dá para eu anular um processo e valorizar outro, e vice-versa. Vamos lá, vamos entender o que se trata dessa organização macroestrutural do texto, tudo bem? E também essa estrutura micro, para a gente entender o que ela significa dentro de um processo de leitura, o que ela significa dentro de um processo de escrita, visando o meu aluno dentro da sala de aula. A macroestrutura textual consiste em um conjunto de ideias e significações organizadas de forma coerente e estruturada, que apresentam informações de maneira simples e objetivas dentro do texto. Essa organização visa garantir a harmonia intrínseca entre as partes que compõem uma argumentação escrita. Conforme a macroestrutura do texto, os elementos ativos do texto precisam estar consistentes entre si. As conexões entre as ideias que constituem o texto funcionam melhor quando dão força ao tema e o transmite em sua totalidade. Então, esse mesmo autor propõe uma apreciação de texto segundo três perspectivas, né? Então, ele vai pensar o texto organizado a partir de três elementos. O texto, ele vai ter uma organização geral, uma organização que ele chama de superestrutura, uma organização hierárquica e funcional global, tá? E eu chamo aqui de macroestrutura. Vamos entender mais para frente um pouquinho aqui, calma, eu sei que vocês estão preocupados. O que vem a ser essa macroestrutura? Ou seja, uma estrutura maior do texto. Refere-se, portanto, eu vou até colocar de uma outra cor aqui que vai esclarecendo melhor o que vem a ser essa macroestrutura. Refere-se à organização global do texto, que inclui a estrutura de tópicos, a relação, a coesão entre as partes. Essa organização visa facilitar a compreensão do leitor, fornecendo uma estrutura clara e coerente para a transmissão eficaz. A microestrutura, por outro lado, vou até mudar de cor aqui, tudo bem? A microestrutura, por outro lado, é relativo à sequência de ideias, à relação lógica e coerente de cada parte que compõe o texto e se essas partes estão relacionadas de uma forma clara. Vamos ver agora, né? Vemos aí numa perspectiva bem geral o que significa cada elemento. Agora nós vamos pensar, né? O que compõe essa macroestrutura?
Vamos pensar. Beber uma água. Vamos lá. Deste modo, a macroestrutura de um texto refere-se à estrutura semântica. Olha só, professor de português, professora de português, tem uma palavrinha que nós não podemos esquecer, tá? O que é léxico? O que é léxico? Lexical, né? Léxico. O que é léxico? O que é lexical? Léxico significa palavra. Léxico significa palavra. Se refere à palavra. Semântico significa ao sentido, ao valor dessa palavra. Então, a macroestrutura, tudo bem? Nós podemos relacionar aqui. A macroestrutura, ela vem relacionada à semântica do texto. Macroestrutura está relacionada à semântica do meu texto, ao sentido do meu texto, à construção dos sentidos. Tudo que eu preciso, todos os elementos que eu preciso para a construção de sentido dentro do meu texto. Tudo bem? Representando de forma abstrata a organização e o significado global da obra, conforme as condições sociocognitivas de sua apreensão. Olha só, eu só consigo, pessoal, vou falar de uma forma muito simples aqui para vocês, tudo bem? Eu só consigo entender o meu texto se eu consigo construir significados, se eu sou capaz de construir significados a partir das informações que meu texto apresenta. E esses significados, eles são construídos a partir do mundo que eu vivo, a partir do mundo que eu compreendo, a partir do meu conhecimento prévio. Por exemplo, se eu pego, eu, professora Luana, mulher brasileira, moro em tal região do país, né, trabalho há 10 anos na educação, eu pego um texto, sou professora de português, tudo bem? Eu pego um texto sobre biologia marinha. E esse texto é um texto altamente científico, né? E altamente específico da área da biologia marinha. O que vai acontecer? A hora que eu tiver o contato com esse texto, a hora que eu começar a leitura desse texto, eu vou ter muita dificuldade. Por quê? Palavras técnicas, né? Palavras, né? O léxico científico da área da biologia marinha não é algo que eu tenha conhecimento, não faz parte do meu mundo. Por isso, eu vou ter uma grande dificuldade de criar sentidos em relação ao texto, né, que entregaram para minha leitura. Então, isso daí faz parte de uma macroestrutura. O leitor ter domínio e ter condições sociocognitivas para interpretar o valor semântico daquele texto, para interpretar os sentidos que aquele texto dispõe. Ah, professora, mas então eu não posso chegar numa sala de sexto ano e levar qualquer texto. Não posso, não posso. Eu, enquanto professora de português, eu preciso saber se meu aluno ele tem um conhecimento prévio para fazer a leitura do texto. Ah, professora, mas aí uma segunda pergunta. Mas então eu vou sempre trazer os textos que têm o mesmo nível de conhecimento dos meus alunos? Eu não consigo avançar com eles? Sim, mas caso você queira avançar com esses alunos, você precisa prepará-los. Daí eu tenho um exemplo muito interessante quando nós estamos trabalhando no ensino médio. Quando nós vamos entrar no ensino médio, tem ali os conteúdos da literatura, lembram disso?
Antes de entrar propriamente no texto literário, eu preciso preparar o meu aluno sobre uma estética daquele movimento que o texto compõe, sobre o contexto histórico, um pouco sobre os autores, sobre a escola literária, ou seja, como se eu precisasse fazer um processo de recepção dos meus alunos. Por quê? Se eu chego na sala de aula do ensino médio e simplesmente submeto aquele texto literário sem nenhum tipo de preparação, o meu aluno não vai criar, ele não vai obter sentidos. Ele não vai criar sentidos com a leitura. Por exemplo, uma obra muito difícil de trabalhar é os Lusíadas. É uma linguagem difícil, né? É um português arcaico, é uma estrutura antiga. Como que eu levo para a sala a fim de que o meu aluno entenda todo o enredo, toda a riqueza daquela obra, para que ele simplesmente não ignore? Ora, eu preciso prepará-lo. E assim eu vou evoluindo, né, o nível de leitura, o nível de conhecimento. Mas isso faz parte da macroestrutura de um texto, a capacidade de criação de sentidos a partir da leitura de um texto. As ligações, os sentidos que eu vou criar quando eu leio aquele texto, isso faz parte da macroestrutura. Então, essa macroestrutura é fundamental na análise textual, pois aborda a questão de coerência global, ou seja, tudo aquilo que está sendo apresentado no texto tem relação com o que eu sei, com as informações que eu trago enquanto leitora? Sim ou não? É isto como as partes individuais se articulam para formar uma estrutura significativa e coesa, né? Ou seja, o texto inteiro ele vai se articular para construir um sentido geral. E como que eu vou interpretar esse sentido geral? Ainda, segundo o autor, as superestruturas são esquemas ou formas convencionais que caracterizam um tipo específico de discurso. São atribuir funções específicas, que inclui a apresentação inicial da narrativa, episódios das ações, das personagens e o desfecho que estabelece um novo estado. Cada texto expositivo que apresenta uma introdução no seu um tema tratado, desenvolvimento, conteúdo, superestrutura, ou seja, o texto ele precisa ter uma estrutura tipológica, uma estrutura genérica, né? Organizada, para que ele possa também ter um sentido, né? Por exemplo, eu vou ler um conto. Um conto, para que eu possa entender, para que eu, leitora, possa entender que aquilo se trata de um conto, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma leitura, né, estruturada, e esse texto precisa estar estruturado. Conto é tipologia narrativa, então ele precisa ter uma introdução, com a apresentação de personagens, uma situação inicial, depois precisa acontecer um problema X, e depois precisam acontecer algumas coisas que serão né, o desenvolvimento, a tentativa de resolução desse problema, depois o clímax, né, que é a parte mais intensa, e a finalização, o desfecho. Eu, enquanto leitora, preciso dessa estrutura organizada para que eu crie sentido também no meu texto. Vocês conseguem entender isso? Né? Não é só o conhecimento prévio do leitor, mas também eu posso dizer que o texto apresenta uma estrutura pré-fixada, pré-estabelecida, para que esse texto seja compreendido. Ou seja, é algo maior ali no texto, né?
Algumas ambiguidades podem surgir ao examinar macroestruturas textuais. O texto, na sua totalidade, deve estar apontado para o entendimento coletivo, indicar fatos que acontecem nas subseções que formam um texto. Isto é possível porque essa estrutura consente entender o nível de coerência e a relação lógica entre as diversas macroestruturas que as integram. Tanto as macroestruturas e as supraestruturas preservam relações entre si. Não são afetadas por eventos menores, entretanto, replicam as ideias gerais que contêm. Como assim por eventos menores? Por exemplo, problemas de pontuação, que seria, digamos, nesse momento, um problema da organização microestrutural, tá? O texto todo. Existem algumas questões, algumas alternativas, né? Algumas atividades de interpretação que são muito interessantes, né, para análise de nível de leitura, de análise de competência leitora. Eu atribuo na questão um texto X, determinado texto, e depois a ideia central do texto é: se vocês pegarem Provinha Brasil, essas provas de avaliações externas que vão cobrar aí a leitura do aluno, né? A ideia central do texto, até mesmo, né, o Enem, de uma forma um pouco mais complexa, né, que nós estamos falando aí de avaliação do ensino médio, ele compreende aí, né, essas questões. A ideia central do texto é, e isso é algo absolutamente fácil, muito simples? Não. Porque muitas vezes as alternativas elas colocam a ideia que está presente somente em um parágrafo, ou somente no parágrafo inicial, ou somente no parágrafo final. Isso acaba confundindo, e o aluno tem que ter ideia. O texto não é composto apenas por um parágrafo. Ah, professora, mas o terceiro parágrafo passou essa informação. Sim, o terceiro parágrafo trouxe essa informação, trouxe essa ideia. No entanto, o texto, no geral, né, a união de todos os elementos trabalhados dentro do texto, o que quer expressar, o que expressa, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E é um bom exercício para avaliar mesmo como está esse desenvolvimento da competência leitora dos nossos alunos. Então, veja só, o texto na sua totalidade deve estar apontado para o entendimento coletivo, indicar o que acontece nas subseções que formam o texto. Isso é possível porque essa estrutura consente entender o nível de coerência e a relação lógica do texto. Tanto as macroestruturas e supraestruturas preservam relações entre si, não são afetadas por eventos menores. Entretanto, replicam as ideias gerais que contêm. O todo, olha só, o todo é maior que a soma das partes. Isso acontece porque as comunidades individuais ficam focadas nos resultados dos eventos e não no que acontece antes deles. Por exemplo, enquanto se espera um desfecho de uma partida de futebol, as pessoas falam mais sobre o resultado do que o caminho percorrido para chegar nele. Conforme é analisada, as macroestruturas podem ter características microestruturais. Isso acontece quando no interior de um argumento há um parágrafo que faz parte de uma outra estrutura maior e a estrutura maior não se torna uma superestrutura. Se agora considerarmos separadamente a parte subordinada de uma outra ideia superior, então ela é em si uma macroestrutura. É possível perceber algumas das ambiguidades das macroestruturas e como elas são construídas. Ou seja, cada parágrafo, pessoal, do meu texto, ele vem contribuindo com um sentido, com uma ideia, com um significado. E esse parágrafo, ele compõe uma ideia geral. Mas depois, atrelando esse parágrafo com os demais, eu tenho uma estrutura maior ainda, uma ideia maior ainda, que é a ideia global do meu texto.
Aqui, diferença e hierarquia. Priorize as ideias com base em sua importância na mensagem que pretende anunciar. Ao fazê-lo, as macroestruturas permitem-nos perceber claramente o plano global. Portanto, organizam eficazmente o conteúdo, tornando-o mais fácil de digerir. Isso torna o texto mais coerente e garante uma leitura, uma interpretação da continuidade. Então, se entre os meus parágrafos eu tenho uma relação construída, uma relação lógica, eu tenho uma facilidade para entender esses parágrafos. Por exemplo, no ensino médio, muitas vezes nós escrevemos aí com foco no artigo de opinião, que é um texto muito comum, tudo bem? Muito comum mesmo, dentro da grade do ensino médio, por conta da avaliação do Enem, dos outros vestibulares, enfim, é muito cobrado mesmo. Os alunos querem, eles têm a vontade de dominar esse gênero textual para que eles possam, né, ser bem avaliados aí nas provas exteriores, tudo bem? Então, o que acontece? Nós vamos ali criando o primeiro parágrafo. Daí, no primeiro parágrafo, a gente ensina para esse aluno: olha, nesse momento, você precisa apresentar o tema, criar a introdução e apresentar o problema. E também nesse primeiro parágrafo, você precisa apresentar a sua ideia, a sua tese. Daí ele apresenta a sua ideia, a sua tese. Ele fala assim: o problema está na omissão governamental, o problema está na omissão estatal. Tudo bem? Primeiro parágrafo, ele disse que o problema dos. Vamos supor que a minha temática seja, né, os crimes cibernéticos. E ele defende, esse aluno defende, né, que os problemas dos crimes cibernéticos acontecem devido a uma omissão governamental. Essa é a tese dele. E nos próximos parágrafos, então, o que ele precisa construir? Então, nos próximos parágrafos, ele precisa defender essa omissão governamental. Então, no parágrafo de desenvolvimento, é isso que ele precisa fazer. E aí, é isso que o nosso aluno sempre faz? É essa organização, é esse desencadeamento lógico de ideias? Todo texto tem uma estrutura característica pré-determinada. E quando eu faço o rompimento dessa estrutura pré-determinada, pré-estabelecida, o que acontece? O meu texto também perde sentido. Imagine só, vocês vão construir uma receita. Vamos pensar um texto mais simples ainda, tá? Vocês vão construir uma receita. Vocês começam pelo modo de fazer ou vocês começam pela listagem de ingredientes? Se eu inverter a ordem estrutural, que é algo macro, se eu inverter a ordem estrutural desse gênero, ele perde o valor, vou ter muita dificuldade de entender. Esse texto vai estar realmente bagunçado. Levando aqui para um exemplo mais complexo de texto, eu tenho um artigo de opinião do meu aluno. Tá, daí o meu aluno defendeu, né, porque a causa desse problema é a omissão governamental. Acabou o texto aqui? Não, o texto precisa ter uma conclusão, faz parte da estrutura desse texto. E como será que ele faz essa conclusão? Entendem? Então, a gente precisa dar conta de tudo isso com o nosso aluno. Por isso que essa questão de macroestrutura é extremamente importante. Ela não pode estar fragilizada. E também a questão da micro, que nós vamos ver alguns aspectos daqui a pouquinho também, relativo à microestrutura do meu texto. Outro elemento aí que faz parte da macroestrutura é depurar aglutinações textuais. Quando o texto é incumbido de dar entendimento às percepções organizacionais, o valor do conteúdo pode variar.
pode ser observado de formas diferentes. O restante é excluído, pois não permite esclarecer as ideias principais e secundárias. Ao fazer essa purificação, você fica plenamente consciente do que quer divulgar. E aqui entra o ditado, né? Dividir para conquistar. A segmentação de dados demonstram, né, segmentos e mostram o que é importante. Ou seja, eu vou dividir o meu texto em várias etapas, né? Vou dividir em vários momentos. E esses momentos precisam seguir uma ordem, seguir uma hierarquia. Cumprem um papel comunicacional. Quando a macroestrutura é bem compreendida e aplicada, olha, quando ela é bem compreendida e aplicada, permite uma avaliação minuciosa do conteúdo e permite também uma compreensão do leitor. Ao retirar tudo aquilo que é incompatível com a compreensão, ainda ocorre, né, a comunicação. As macroestruturas são ferramentas eficazes para transmitir grandes quantidades de informações. Deixa eu beber uma água aqui para a gente já continuar. A palavra também que faz parte aí do que nós chamamos de macroestrutura é a relação de coesão entre as partes. O que é coesão? Sentido, ligação, relação entre as partes. É como se eu tivesse ali uma linha de costura e fosse amarrando, costurando cada parágrafo, cada parte do meu texto. Isso que vai dar, ao final, uma estrutura geral, uma estrutura global, um sentido global. Se as partes do meu texto não estão relacionadas, eu não consigo falar para você a ideia geral do texto, porque eu vou falar assim, olha, aqui no primeiro parágrafo, o texto falou de abacaxi. O segundo parágrafo falou de manga. E o terceiro parágrafo falou de laranja. Então, tá vendo que não tem relação entre as partes? Agora, vou fazer um outro texto, ó. Primeiro parágrafo eu falei da banana, depois eu falei da banana maçã, banana nanica, banana prata, banana da terra. Então, pode ver que eu vou criando relações, né? Isso daí é muito importante. Muito importante. Ah, mas o negócio é que nós estamos conversando aqui. Na sala de aula, uma forma de fazer com que esse aluno entenda se o texto dele tem relação com a outra, muitas vezes nós temos que sentar e riscar esse texto. Perguntar: olha, esse parágrafo está falando sobre o quê? Que relação que esse primeiro parágrafo tem com o segundo parágrafo? E realmente conversando com o aluno e o texto dele, até que ele comece a criar sentidos. Muitas vezes, a maioria das vezes, os alunos conseguem criar sentidos de forma autônoma, outras vezes não. Então, cabe a nós, professores de português, entendermos onde está a dificuldade, né? E ajudar esse aluno. Elementos e seus exemplos, tá? Cada macroestrutura de texto deve conter os seguintes componentes, como, por exemplo, a referência, e isso se refere ao objetivo do plano global. Todas as outras macroestruturas giram em torno desse referente. Como é sabido, cabe a cada macroestrutura adicionar um tópico ao texto que reforce a ideia geral. Por exemplo, características do 10º espinélio. Ele traz ali numa frase, num tópico frasal, sobre tudo que ele vai falar, sobre tudo que ele vai apresentar. Opa. Aspectos sobre os referentes. Começam, então, a tocar cada um dos elementos. Primeiro, ele deu um tópico frasal com uma ideia global, e depois ele vai falar sobre cada tópico que integra essa ideia global.
E assim segue. E assim o meu texto é organizado. Depois temos também os subaspectos do referente, onde são discutidos eventos que aprimoram aspectos do referente, o que lhe dá força. Não como não são os argumentos principais, eles recebem esse nome, subaspectos. É importante ter em mente que o fato de não ocupar um primeiro assento não indica, ou seja, não ser um elemento central não indica que ele não seja importante, tá? Vamos agora, né, para as microestruturas. O que vem a ser essas microestruturas? Muitas vezes são questões ali de construção de uma linha, construção de um período, construção de um parágrafo, tudo bem? Ou seja, a construção mais simples ali, mais rudimentar, mais substancial, digamos assim. Marquem aí, grifem aí. Esses elementos incluem frases, palavras individuais, pontuação e organização precisa dentro dos parágrafos. Sabe o que é, gente? Microestrutura é a organização de uma frase, a estrutura de uma frase, do mais pequeno, do mais simples dentro do meu texto. Desde aquela organização onde eu coloco artigo, sujeito, verbo, predicativo, predicado. Então, quando eu falo de micro, é essa microestrutura do meu texto. Desde uma organização frasal, desde uma pontuação. A microestrutura se concentra nos detalhes que compõem uma estrutura básica de um texto. A coesão textual, ela faz parte também, né? Eu, por exemplo, eu consegui construir um parágrafo de 5 linhas. Dentro de um parágrafo de 5 linhas, eu tenho 3 períodos. A relaçãozinha de oposição, a relaçãozinha de alternância, a relação de explicação entre os dois períodos, né? Até mesmo o uso de pronomes faz parte, né? Como esses pronomes estão sendo utilizados dentro do meu texto? Qual que é a função do pronome que, pronome relativo dentro do meu texto? Isso daí é a estrutura micro do meu texto. Nós estudamos isso com os nossos alunos? Estudamos, e muito, principalmente quando nós falamos de análise linguística. O aluno precisa saber utilizar corretamente um pronome, ele precisa refletir sobre isso, né? E isso vai ajudar na fluidez da leitura do texto. A macroestrutura e a microestrutura são extremamente importantes, né? Por que a microestrutura, né, ela é importante aqui? Fornecer coesão ao texto. Olha só, né? O dia estava ensolarado, contudo, uma leve brisa soprava, refrescando o ar. Olha só, esse contudo, ele me ajuda a criar um sentido de oposição entre a primeira parte. Então, o uso de uma palavra que estabelece uma relação entre a frase seguinte, ela faz parte de uma organização micro e ela é de extrema importância. Tudo bem? Outro exemplo aqui, o livro que estava na mesa foi deixado de lado pelo leitor. A vírgula antes da oração, né, que estava na mesa, indica uma relação de especificação. Ó, tá vendo isso daqui? É um aposto. Ele está explicando qual livro era. O uso da vírgula faz todo sentido. Se eu não uso a vírgula, eu prejudico a interpretação. Então, foi o que eu disse: o uso de conjunção, o uso de pronomes, o uso de pontuação faz total diferença na construção do meu parágrafo, na construção da minha frase, do meu período. Como vimos, só para a gente fazer um fechamento aqui, tudo bem? Como vimos anteriormente, a microestrutura textual diz respeito à organização interna do texto, né? Parágrafos, frases, pontuação.
Esses componentes funcionam como blocos, como se fossem tijolos, né? Determinando a estrutura e a formação. A coesão, né? Refere-se à propriedade relacionada à conexão entre as partes do texto. Esse aspecto é alcançado por elementos linguísticos, como, por exemplo, pronomes, conjunções, conectivos, relações anafóricas, catafóricas também. Já a coerência, né, ela está relacionada ao que nós chamamos de sentido, de semântica, a um sentido macroestrutural do meu texto. Então, sempre eu preciso estar observando onde mora a dificuldade de leitura do meu aluno, se é numa relação macro ou se é numa relação micro. Assim fica mais tranquilo, fica mais fácil de trabalhar em sala de aula e identificar, né, e desenvolver também essas dificuldades dos nossos alunos. Bom, pessoal, terminamos por aqui a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha contribuído com a construção de conhecimentos de vocês. Até mais. Tchau, tchau.